Quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, hoje concluamos este repertório de parábolas do Reino de Deus. Jesus, pregador do Reino de Deus, ele mesmo autobasileia tu Theou, ele mesmo Reino de Deus, porque quando ele diz aos apóstolos que a mensagem a ser transmitida no mundo em todos os tempos é: o Reino de Deus está próximo de vós, está ao alcance de almas destruídas pelo mal, desiludidas, mas sedentas e famintas de verdade e de eternidade, de pureza, de futuro. Mas esse reino de Deus é tão grande que se esconde. Esse reino de Deus nos coloca como formigas diante de um elefante. Não temos ótica e alcance para captar e reter a plena imagem pela sua imensidão. Por isso as parábolas são linguagens e elas podem ser colocadas a nível prático no mundo sacramental, já que os sacramentos estabelecem uma relação viva, integral, eficaz do reino de Deus, Jesus Cristo morto e ressuscitado, e nós. Jesus é aquele, como Filho, que traz ao mundo o Pai e o Espírito Santo. Ele é a imagem do Pai e é o propulsor, aquele que traz ao mundo e neste mundo ancora a força do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Bem, vimos a primeira parábola, a parábola do joio e do trigo. Esse juízo que deixa crescer juntos trigo e joio, mas que não os deixará juntos para sempre, pois na colheita, isto é, no fim dos tempos, dois são os destinos diversos e opostos de cada um. Para o trigo, o celeiro, para o joio, o fogo, a fogueira, a destruição. Por isso, paciência e perseverança para os ceifadores do campo, pois sabem que o dono do campo, ou segundo linguagem do domingo retrasado, ou outro, aliás, porque o outro foi São Pedro, a seara é grande. Pedi ao Senhor da seara. O Senhor da seara não só convoca ceifadores, mas ele mesmo semeia boa semente. Na segunda parábola, víamos a imagem do grão de mostarda, ínfimo, diante do mal que se espalha, diante da densidade, da perversidade, da violência. Parecemos tão primários perto da profissionalidade do mal. Aliás, estamos assistindo tão próximos de nós essa profissionalidade do mal, sempre com ideologias nos lábios. E ideologias são enganos, ideologias são desproporções, retorções, distorções
da verdade e da realidade. No entanto, infelizmente, a ideologia jamais terá algum impacto se não parecer verdade, se não parecer bem. Vamos ajudar os pobres, é verdade, dever de todo ser humano do bem. Mas sabemos que atrás e sob esta afirmação querem justificar e justificam tantos absurdos, além do mais profundo absurdo. De fato, não queremos ajudar os pobres. Quantas gerações de padres foram seduzidos por este convite tão expressivo? Evangelizar os pobres, ajudar os pobres, e depois estavam enlaçados numa ideologia materialista, de fundo marxista, e uma pastoral que, na verdade, pouco fruto colheu em décadas e décadas de semeadura. O único fruto colhido foi a dispersão de muitos católicos que, desiludidos com o pequeno discurso político de um sacerdote ou de uma comunidade, correram atrás de seitas que pareciam oferecer-lhes abrigo seguro através do sagrado, da mística, da exaltação. Sabemos o que tem sido e o que foi tudo isso. Bem, a terceira parábola e última é bem próxima da anterior, que é o fermento que uma mulher toma para fermentar a massa. Como aquela imagem da semente de mostarda, pelas suas dimensões, aqui é uma variação do mesmo tema. Na verdade, ninguém vê fermento. A gente só vê fermento quando a massa está fermentada. Na linguagem culinária, quando o fermento não funciona, o bolo mesmo pronto e cozido está solado, dizem as cozinheiras. Bolo solado, aquele bolo que não cresceu, aquele bolo em que a massa não expandiu, porque ou faltou fermento, ou o fermento era de baixa qualidade. Pois bem, o reino de Deus é como fermento inserido na massa, deve fazê-la crescer nas condições supostas de crescimento, que é o tempo, O fermento precisa de tempo e de condições. Nas casas antigas em que as mulheres cozinhavam muito, e era um ofício nobre. Cansei de chegar em casa e encontrar um tabuleiro lá de massa com um pano de prato por cima, colocado no muro. E eu perguntava por que está acontecendo. É para a massa fermentar. Ela precisa respirar e ela precisa crescer. São lívidos. Eles precisam se espalhar, os bacilos, e permear a massa, tornando-a apta para o cozimento e a elaboração de pratos. Pois bem, o reino de Deus não está na camada. O reino de Deus nem é recheio. Ele é a base do crescimento. Tudo cresce sob o fermento do reino de Deus. Pensem no Evangelho. Se o Evangelho for uma pregação superficial, vinculada às nossas ideias, às nossas ideologias. Outro dia, alguém muito católico, desses que vai à missa e escutam o que nós padres falamos, era uma quinta-feira de Corpus Christi, e o padre lá, frei da sua paróquia, resolveu dizer que nunca houve milagre da multiplicação dos pães. Vejam que tolice. Mas que Jesus tinha feito estimulado um processo de compartilhamento. Todo mundo
na linguagem popular, o que houve naquele dia foi um junta-pratos. Olha que interessante. Jesus, um organizador de junta-pratos. E se os homens souberem dividir, nada vai faltar. Vejam, aqui está a ideologia. É claro que compartilhar multiplica. É claro que dividir amplia. Mas o relato, que na verdade são relatos, nos 4 evangelhos, é tão importante esse relato que ele está nos 4 evangelhos, na versão de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, famoso capítulo 6. Não, Jesus não mandou que juntassem pratos. Ao contrário, é uma violência ao texto ignorar a surpresa dos apóstolos que instruem Jesus, pobrezinhos, dizendo: manda esse povo embora comprar comida. Nem 200 moedas, os denários, poderiam comprar comida para todos. Dispensa-os. E eles se assustam quando Jesus diz: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Ora, exatamente esta questão. A nossa ação, a nossa missão, a nossa palavra, a nossa postura diante do mundo como semeadores, e nesse caso como cozinheiros, é levitar o mundo, fermentar o mundo. E o reino de Deus é capaz de produzir na sua aparente invisibilidade, veja que interessante, aparente invisibilidade, que belo paradoxo. Nós somos capazes, como semente muito pequena, de conquistar o futuro para aquela massa fermentada pelo Evangelho do Reino de Deus.